Bezrat Hashem, sejam todos bem-vindos, Shiur de Humash. Estamos hoje em Parashat Pinchas. Parashat Pinchas Ben Elazar Ben Aharon HaKohen. E ele fez um ato muito extremo. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouco. Está escrito o seguinte. Está escrito capítulo Raf Rei, versículo Rei, 25:5. Desculpa, 25:6. Fala a Torá para a gente o seguinte. Vem Neish Mibnei Israel Bo. Tinha acabado de ter uma praga para Israel, Hashem, e Moshe Rabbeinu falou, vocês têm que executar todos aqueles que fizeram idolatria, executem-os. E logo depois, Ish Mibnei Israel Ba, veio um homem de Bnei Israel, e nem está escrito quem é. Vayakrev Elechav Etamidianit. E aí ele aproximou dos irmãos dele, sim. O que é dos irmãos dele? Shevet dele. E a fé? Dos irmãos dele, quem é? Shevet dele. Shevet de quem? Shimon. Shimon. Efemeu? Sim. Leinei Moshe ou leinei kol aladat bnei Israel. Ou seja, ele aproximou a mulher. O que ele fez? Etamidianita. Ele aproximou uma midianita para os irmãos dele, vai a Krevelechav, ele aproximou para os irmãos dele a midianita nos olhos de Moshe e nos olhos de Adas ben Israel. Vehem abochim petach ohel moed. E eles estavam chorando na frente do ohel moed, ou seja, não dá para entender nada que está escrito nesse passuco. Sim, resumindo. O que está escrito aqui? Veio um homem de Bnei Israel, aproximou dos irmãos dele uma midianita. Nos olhos de Moshe e nos olhos de toda a congregação de Israel. Eles estavam chorando na frente da tenda da comunhão. O que está escrito aqui? Por que eles estavam chorando? O que quer dizer que ele aproximou a mulher? E aí logo depois, e viu Pinchas ben Elazar HaKohen, Vayakam mitoch ha'edah, e ele levantou de dentro da congregação, Vaikach romach beado, pegou uma lança na mão dele, e foi atrás do homem de Israel, Elakubá, para a tenda, e furou os dois, o homem de Israel e a mulher, Elkovatá, sim? Ou seja, Kovatá aqui seria no seu baço, seria a tradução mais exata. E aí parou a praga de Bnei Israel. Ou seja, estava tendo uma praga aqui. Tem muita coisa acontecendo que você só entende depois. O passuco está confuso, esses psukim. Por que ele matou esse... coitado dele. Pinchas levantou, matou alguém. Por que ele matou o homem ou a mulher? Não está escrito nada nesse passuco. Nada. Não dá para entender. Falta muita coisa aqui. Então a gente tem que entender tudo que está escrito aqui, porque a Hashem está ensinando para a gente muitas coisas dentro desses versículos. Ele fala para a gente o seguinte: veio um Ish Mibnei Israel. Ele levantou e se aproximou dos irmãos dele. Ou seja, na verdade isso foi depois, porque a gente vê que Moshe já estava chorando. Na verdade o que ele fez em primeiro lugar foi levar uma mulher midianita para Moshe. E ele falou assim, na frente de Moshe, que estava sentado como um tribunal rabínico. E aí ele falou: Moshe, essa mulher aqui eu quero casar com ela. E aí Moshe falou: quem é essa mulher? Ele falou: é a filha de um dos reis de Midian, quero casar com ela. Moshe falou: você não pode casar com ela, ela não é judia, ela não é Yehudiá. Ela precisa parar de fazer idolatria e entrar na mikve e receber todas as 613 mitzvot. E aí você pode casar com ela. Ele falou: peraí, e a sua mulher também fez isso antes de você casar com ela? E aí Moshe ficou tão assustado com a chutzpah dele, com a falta de educação dele,
que como você chega para um dayan, para um juiz e fala, e a sua mulher também fez mikve? Como é que você fala? Moshe ficou tão assustado que ele ficou sem resposta. E quando ele ficou sem resposta, todo mundo olhou para ele e falou, e aí, Moshe? Aí eles começaram a chorar. E aí Moshe também começou a chorar. E aí está escrito que ele aproximou dos irmãos dele essa mulher. Nos olhos de Moshe, ou seja, Moshe estava lá chorando, e todo o Sanedrim chorando, falou que não tem resposta para isso. Já vou falar a resposta. Mas eles não sabiam a resposta. E daí estava todo mundo chorando. E aí ele pegou a mulher e aproximou dos irmãos dele. Ele foi para a tenda, sim, onde estavam todos a tribo de Shimon. E levou para lá. A resposta é que a esposa de Moshe Rabbeinu, Tzipora, ela não precisava de mikve. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu também, ele não era Yehudi. Moshe Rabbeinu ainda era, entre aspas, Goi. Sim? Porque não existia naquela época Yehudi e Goi. Existiam as pessoas que seguiam os ensinamentos de Avraham Avinu e as pessoas que não seguiam os ensinamentos de Avraham Avinu. Esse era o povo Yehudi, entre aspas. Sim? Quando eles receberam a Torá, que foi depois no deserto, aí todo mundo se converteu. Está escrito que todo mundo fez mikve no deserto, sim, no poço de Miriam. Todo mundo fez naquela hora mikve. E eles jogaram sangue também em todo mundo dos sacrifícios que eles fizeram. E as pessoas que eram da descendência de Avraham, Yitzhak e Yaakov, eles são Yehudim. E as pessoas que não eram da descendência de Avraham, Yitzhak e Yaakov, por exemplo, Itró, a esposa de Moshe, eram considerados Gerim. Ou seja, pessoas que se converteram junto com Am Israel, sim, mas eles não eram da descendência de Am Israel. Mas todo mundo era Goi naquela época. Eles só cumpriam a Torá. Mas não existia ainda Yehudi, porque não tinha sido dada a Torá. No momento que foi dada a Torá, aí virou uma obrigação cumprir as 613 mitzvot. E essa é a resposta dele. Mas Moshe Rabbeinu ficou tão assustado que ele esqueceu a Halachá. Ele ficou sem resposta. E aí ninguém sabia essa resposta. E todo mundo começou a chorar. Então ele falou, sabe o que? Vou pegar essa mulher. Levou a mulher para a tenda e foi ter relações com ela. Sim? E aí... Vaiar Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. E viu Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. O que ele viu? Ele viu. Que bom que ele viu, óbvio que ele viu. Está escrito que foi, no outro versículo, no versículo 6 está escrito, e foi nos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel. E está escrito no Pasuk 7, e Pinchas viu. Que bom que ele viu, todo mundo viu. Está escrito que todo mundo viu, está escrito que foi nos olhos de todo mundo. Pinchas faz parte da congregação de Israel? Faz. Então o que está escrito que ele viu? Já está escrito que ele viu. Michael, está escrito que ele viu já. O que a Torá te fala de novo que ele viu? Nossa, alguma coisa vai ensinar. A Torá está te ensinando o que é ver. Todo mundo viu, mas ninguém fez nada. Todo mundo viu que ele estava fazendo uma proibição. Todo o povo de Israel estava morrendo aqui nos outros versículos que eu não li, dos versículos de antes. Todo mundo morreu porque eles fizeram idolatria e tiveram relações proibidas com essas mulheres. Foi isso que Bilam falou. Falou, Hashem odeia promiscuidade. Odeia. Não tem coisa que Hashem odeia mais, fora a idolatria, do que promiscuidade. Sim? Então vai lá, manda as mulheres, sim, se vestirem com roupas que mostram o corpo. E aí o povo de Israel talvez vai ter relações proibidas. E a Hashem vai ficar nervoso. Foi isso que aconteceu. Aí ele pegou uma mulher, levou ela para a tenda na frente de todo mundo. E ninguém faz nada. Fala, a Torá viu Pinchas. Pinchas viu e decidiu fazer alguma coisa. E aí o que ele fez? Ele perguntou para Moshe. Ele falou, Moshe, eu lembro que você me ensinou uma halachá. A halachá é um Yehudi que tem relações proibidas na frente de muitas pessoas. Então é permitido executar ele, porque ele está profanando o nome de Hashem em público. Não tem pecado pior que esse. Profanar o nome de Hashem em público. Ele está tendo relações proibidas em público, porque todo mundo viu quando ele entrou na tenda. Moshe Rabbeinu falou, é verdade, está certo, essa é a Alahá. Por favor, vai lá, faz. E aí Pinchas não pensou duas vezes, levantou de dentro da Eidá. Ele levantou de dentro do Sanedrim. Ele estava lá, ele não era do Sanedrim, mas ele estava lá aprendendo, fazendo que nem a gente fala shimush. Ele estava
no tribunal, então tem os Dayanim, tem os juízes, tem o pessoal que vai ser juiz, eles ficam no Beidin, sim, e aprendem dos juízes. Sim, é muito importante isso. Não é que nem os Goim, ele faz prova e vira juiz. Sim? Aí cada um fala, não, o juiz de antes errou, ele não entendeu, agora eu vou fazer de novo. Não é assim que funciona. Na Yadut, na Torá, um passa para o outro. Não existe ser Dayan se você não sentou no tribunal no mínimo 1 ano. 1 ano você vai sentar no tribunal dia após dia, aprender e ver como é que os grandes Dayanim fazem. Não é fez prova, entra, não é assim que funciona, é viver o Beidin. Então, a Pinchas estava lá, e aí ele levantou de dentro da Idá. O que quer dizer que ele levantou de dentro da Idá? A Gemara aprende uma halakha muito interessante. Ele levantou de dentro da Idá, a gente falou, ele estava no Beidin, e ele pegou uma lança na sua mão. A Gemara aprende daqui que é proibido entrar com armas no Beit HaMidrash. Proibido entrar com armas no Beit HaMidrash, porque está escrito que antes ele levantou e depois ele pegou a arma, porque não pode entrar com arma no Beit HaMidrash, sim? Porque não é um lugar de guerra, é um lugar de outro tipo de guerra, uma guerra do chá, uma guerra santa, a guerra santa verdadeira, não a guerra santa dos árabes. A guerra santa que é discutir alachot, discutir qual é a vontade de Hashem. Um grita com o outro, fala, não é assim que Hashem quer. E aí eles vão chegando na verdade. Essa é a guerra santa verdadeira. Então ele levantou e pegou uma lança. Fala, Gemara, como é que ele pegou uma lança? Presta atenção, o que aconteceu? A Torá fala muito pachuto, né? Você conta pro seu filho a história, ele fica feliz, ele entende a história. Mas a gente não entende a história. E ele entrou na tenda, sim, e matou os dois. E saiu com os dois e acabou a praga. Como foi isso? Esse homem, que a gente já vai falar o nome dele, ele acabou de levar uma não Yehudiá para uma tenda na frente de todo o povo de Israel. E aí a tenda ficou vazia. Ninguém prestava atenção nessa tenda. Pinchas entrou, passe livre, e matou os dois. É claro que não foi assim. Como que foi? Fala, Gemara. Estava toda a tribo de Shimon ali, na frente da tenda. Sim? Falou, Zeu, agora vamos lá. Vamos procurar outras mulheres midianitas para a gente levar para a tenda. E estava toda a tribo de Shimon. Foi lá Pinchas. Ele escondeu. Está escrito que ele não pegou a lança inteira. Ele pegou só o metal da lança. E ele usou a lança como bengala. Ele fingiu que ele estava mancando e usou como bengala. E aí ele chegou e quis entrar. Aí a tribo de Shimon já colocou a faca no pescoço dele. Falou, o que você está fazendo? Você vai entrar assim? Porque Pinchas era do Sanedrim, então eles não queriam deixar. Aí Pinchas olhou e falou assim, que só vocês podem? A gente também pode. Só porque sou Cohen eu não posso... Ele não era Cohen, ou sim ele era Cohen. Só porque eu sou da descendência de Aharon eu também não posso ter prazer? Aí a tribo de Shimon anunciou. Falaram, tá permitido, tá tudo permitido. Até o Sanedrim permitiu. Aí falaram, opa, você tem VIP agora, sim? Você era do outro time, você virou a casaca VIP. Deixaram ele entrar. Aí ele entrou. Ninguém perseguiu ele. Ele entrou, juntou a lança e matou os dois. E aí fala Gmará, não só que ele matou os dois. Ele levantou os dois na lança, levou eles para fora da tenda, jogou ele no meio de todo mundo e falou, Hashem, por causa desses dois você vai matar todo o povo de Am Israel, porque a gente vê aqui que estava tendo uma praga. Ele falou, por causa desses dois você vai matar todo o povo de Israel. E Vateatzara Magefa, parou a praga que estava tendo em Am Israel. E aí, fala pra gente a Torá em Parashat Pinchas. Falou Hashem para Moshe, Pinchas, filho de Elazar, filho de Aharon a Cohen. Ele devolveu, ou seja, ele anulou a minha fúria sobre o povo de Israel, quando ele invejou minha inveja, ou seja, ele fez o que eu deveria ter feito, ele fez por mim, ele honrou minha honra, e eu não destruí o povo de Israel na minha fúria. Por isso, fala para ele que eu vou dar para ele um pacto de paz, e vai ser para ele e para toda a descendência dele um pacto de Keuná para sempre. Isso tudo porque ele invejou a minha fúria e perdoou a Israel. E aí a gente procura em todo o Tanakh, não existe um outro lugar que Hashem fala dessa maneira. Eu vou dar para ele o meu brit de paz.
Ou seja, tem uma paraxá que chama no nome de Pinchas. E Pinchas ganha um pacto de paz que Hashem fala para ele que eu vou dar um pacto de paz. E mais ainda, mesmo que eu não costumo trazer o Orachaim fala o que é Lachen, portanto, fala o Pasuk 12. Portanto, diga para ele. O que é Lachen? Que a Kadosh Baruch Hu está escrito Lachen alguma vez na Torá? Portanto, é óbvio que é portanto. A gente sabe que essa é a intenção de Hashem. Portanto, diga para ele. Fala o Orachaim, é um juramento. Hashem jurou. Ele falou, juro que eu dou para ele meu pacto de paz. Aí você fala, Bono Sheloram, o que ele fez? O que é tão grande esse ato que ele fez? Ele matou 2 pessoas. E aqui vem o segredo, e aqui vem todo o aprendizado do Shur. O aprendizado tá lá, todo o Sanedrim chorando. Tá todo o Israel, sabe o que fazer. Tem aqueles que estão no time do Shimon, sim, estão indo lá procurar outras midianitas para levar para a tenda. Tem aqueles que estão no time do, não, eu tô com Moshe. Vou ficar aqui também chorando, vou parar aqui, Moshe decide. E tem aqueles que não sabem o que fazer. Ele fala, peraí, não sei o que fazer. Pinchas, o que fala? Não tem ninguém? Eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu acredito. Eu não vou me deixar levar por todo o Israel. Tem aqui 600 mil pessoas, sim, fora as crianças e as mulheres e os idosos e os novinhos. E ninguém faz nada. Fala, Pinchas, eu vou fazer. Não só isso, depois que ele fez, o que aconteceu? A gente acha, ele matou e do nada vem Parashat Pinchas. Não é assim, ele matou, e aí ficou todo mundo lá, todo mundo viu o que estava acontecendo. Na hora que Pinchas matou e jogou os 2 na frente de Hashem e falou, Hashem, para de matar, parou a praga. Quando parou a praga, o que todo mundo fez? Matar todo mundo. Falou, vamos matar Pinchas. Quem é você? Você é um Zé Ninguém. Você agora vai matar o príncipe da tribo de Shimon. Que esse foi o homem que levou essa midianita para a tenda. Você vai matar um príncipe da tribo de Shimon? Quem é você? Você agora a gente vai te matar também. E eles queriam matar Pinchas. E até Hashem interferir e falar para Moshe, eu vou dar para ele meu pacto de paz. Eles queriam matar Pinchas. E Hashem fala, ele jura, e ele fala, ele vai dar o pacto de paz. Exatamente para falar justamente o contrário. Então o primeiro ponto é não se deixar levar pelo ambiente que você está. Não se deixar levar pelas pessoas. Nós somos muito influenciados pelas pessoas. Muitos. A gente não tem uma ideia do quanto nós somos influenciados pelas pessoas. A gente fala igual ao nosso grupo de pessoas. A gente age igual ao nosso grupo de pessoas. E o pior de tudo, a gente pensa igual ao nosso grupo de pessoas. Quer dizer, se uma coisa começa a ser normal, a gente começa a pensar que isso é normal. Sim? Digamos um grupo de pessoas que todo dia eles passam... Hoje em dia não existe mais, mas quando eu era pequeno... Hoje em dia eles passam e... Então tinha um grupinho de pessoas que ali todo dia vem um leiteiro, se envia um leiteiro, e deixava o leite na frente das casas, né? E aí todo dia vinha um grupo de pessoas e pegava um leite de cada casa. E aí eles juntavam, eles tinham um café da manhã, sim? Agora, se você vive num grupo de pessoas assim, o que você fala? Normal. Você vai achando que é normal. Sim, não tem problema. Por quê? Porque ele tem 5 garrafas de leite aqui. O que importa que eu pego uma? Eu pego uma de cada um. A gente aqui, 20 amigos, conseguem ter um bom café da manhã. Agora, a primeira vez você fala, não sei se isso é muito certo. Na segunda vez eles começam a te convencer. Falam, como assim? Ele tem 5, você não tá vendo? E não é que a gente pega as 5, a gente pega só uma de cada um. Não vai faltar pra ele. Ele tem muito dinheiro, fica tranquilo. Aí você vai achando que isso é normal. E assim com todas as outras coisas. Você vai achando que é normal fazer essa proibição, e fazer essa proibição, e fazer essa proibição. E a gente vai sendo acostumado e influenciado sem perceber. E essa foi a grandeza de Pinchas. Nem Moshe Rabbeinu chorando não afetou ele e não deixou ele não fazer a mitzvah que ele acreditava. Ele falou, se isso é que eu preciso fazer por Hashem, é isso que eu vou fazer. E isso é Kanai. Qual a explicação de Kanai? É uma pessoa que ele é um vingador. Ele vinga a honra de Hashem. Tinha uma pessoa, não vou falar o nome dele, vocês não conhecem também, mas era um Yerushalmi, morava em Yerushalayim há muito, muito, muito tempo. E do lado de Geula, que é um dos bairros mais religiosos que tem em Yerushalayim,
abriu um cinema, faz muito tempo, muitos anos. Abriu um cinema quando começou as coisas de cinema. E todo mundo ficou abismado. Como assim, abriu um cinema? O que esse homem fazia? Ele ia todo dia no cinema na hora que abria. E ele enfiava, tinha umas grades assim onde você comprava, né? Só tinha um caixa. Ele entrava e segurava a grade e não deixava ninguém fazer nada. Ele ficava lá 5 horas. E e as pessoas vinham e batiam nele, quanto que ele apanhou lá por causa disso. E ele ficava lá 5 horas. E não deixava ninguém comprar. Porque ele falou, aqui não vai ser aberto isso. Os meus filhos não vão ver isso. A minha família não vai ter isso. E hoje em dia, o que é esse cinema? Um dos maiores Batei Midrash, casas de estudos de Geu. No mesmo lugar onde fizeram o cinema. E eu escutei do Rav David Yosef que tudo é mérito dessa pessoa. Do filho do Rav Ovad Yosef eu escutei que tudo é mérito dele. Porque uma pessoa que dá a vida, ele fala, não, isso não vai acontecer, isso é contra Hashem, isso não vai acontecer. Porque quando é de verdade, a pessoa, isso dói, ele não consegue viver aquilo, ele não consegue ver aquilo acontecendo. Por isso está escrito, e viu Pinchas, ele viu uma coisa que ele fala, eu não consigo viver com isso. Sim? Todo mundo de Geula viu aquilo. Todas as pessoas daquele bairro viram o cinema abrindo, mas ninguém fez nada. Ele falou, não, eu não consigo viver assim. Isso é canai, uma pessoa que ele não se deixa levar, ele sabe o que tem que ser feito e ele vai até o final. E cada um tem que ser dessa maneira, na sua medida. Sim? Não se deixar levar. E coisas que você sabe que é certo e coisas que você sabe que é errada, você não vai mudar suas atitudes, principalmente sua maneira de pensar, por os seus amigos, sim? Pela ideia dos seus amigos, pela ideia do ambiente que você está. E se você vê que está te influenciando, então troca de ambiente. O Rambam fala, a pessoa para fazer tchuvá precisa trocar de nome. Sim? E precisa trocar de lugar. A pessoa precisa trocar de lugar. Não dá para ele fazer tchuvá e continuar com os mesmos amigos dele. É impossível isso. E aí o Rambam sabe que é difícil para você fazer tchuvá e ficar lá e seus amigos baterem na sua porta todo dia. O que ele fala? Muda de lugar. Vai para outro lugar, vem para Israel, sim? É mais de meio caminho andado para a pessoa fazer tchuvá de verdade. E aí ele fica numa revrá, num ambiente onde todo mundo quer crescer. E essa foi a grandeza de Pinchas, não deixar se levar por outras ideias de outras pessoas, sim? Quando a pessoa faz isso, o que está escrito? Ele vai raper al bnei Israel. A pessoa, ele tira, sim, a midat adin, ele tira a delatoria, assim se fala, como se fala isso em português? A gente falou ontem isso. Promotoria. Ele tira a promotoria de cima de Am Israel. Porque ele está falando, não, eu vou fazer o din. A gente já falou isso, é um segredo. É um segredo muito grande que... Como funciona as averot? A gente já falou sobre isso. As averot funcionam, os pecados, como eles funcionam? A pessoa peca. No momento que a pessoa peca, ele deu força para as forças do mal. Sim? O que as forças do mal gostam de fazer? Mal. Sim? Não é gostam, é isso que eles foram criados para fazer mal. Então tem uma maquininha lá que só sai mal. Agora você deu dinheiro para a maquininha, vai sair mal. Sim? E a maquininha sabe quem deu o dinheiro. Todo aquele que deu o dinheiro, o mal vem para ele, que deu o dinheiro. Então, a pessoa faz um pecado, ele deu dinheiro para a força do mal. Vem a força do mal, faz mal para ele. É assim que acontece. Mas aí tem uma maneira de dar um... Como se fala isso? Jeitinho? Um tilt na máquina. Como que você dá o tilt na máquina? Você fala assim, eu mesmo vou fazer o mal. Eu vou fazer o mal. Eu vou fazer mal para mim mesmo. Como? Tem vários jeitos. O primeiro jeito é fazendo tchuvá. O pessoal que faz tchuvá se arrepende. Dói ou não? Dói se arrepender ou não? Não tem dor maior. Você fala assim, como eu fiz isso? Como eu fiz isso? Eu tenho vergonha de estar vivo agora. Como é que eu fiz isso? Como pode ser que eu fiz esse pecado? Onde estava na cabeça? A pessoa, isso dói no coração dele. Ele fala, eu quero mudar meu passado. Deu tilt na máquina. Porque a máquina fala, peraí, eu tinha que fazer mal, mas o mal já aconteceu. Então você fez o mal sem precisar da máquina. Essa é uma maneira. A outra maneira é sofrer em coisas pequenas. Você está comendo agora um sorvete, sim?
Se você é mulher, se você é homem, você está comendo uma carne. Sim? Isso é geralmente o que a gente vê. Então, fala assim, não vou comer 2 pedaços de bife, vou comer 1,5. O outro meio é de Hashem. De Hashem porque eu quero que ele me perdoe dos meus pecados. Então você deixa de ter prazer, é como se você estivesse sofrendo. Então você deu um tilt na máquina. E assim por diante, vários sofrimentos. Fala, não, escuta, agora eu quero levantar, quero ir falar com meus amigos, quero ter tal prazer, quero tomar mais um café. Não, vou estudar mais meia hora. Meia hora eu vou estudar. Deu? Você estuda mais meia hora, deu tilt na máquina de novo. Dessa maneira você vai dando tilt na máquina, ou dá tzedakah. Por que a tzedakah, quem dá caridade, por que ele retifica tantos pecados assim? Porque é um sofrimento gigantesco. Você fala assim, como assim? Eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, esse dinheiro aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu vou dar para alguém que às vezes eu nem conheço. É um sofrimento. Tirar dinheiro do bolso é sofrimento, sim. Colocar a mão no bolso dói, sim. A maioria das pessoas dói colocar a mão no bolso. Tirar a mão do bolso ainda mais dói. Tem aqueles que colocam e não sai mais, sim. Mas a pessoa que coloca a mão no bolso e tira a mão do bolso dói. Então isso é acaparar. Isso a pessoa, ele dá tilt na máquina. E assim ele consegue ganhar das forças da Tumá. Foi isso que Pinchas fez. Pinchas falou, vai acabar agora o Am Israel. Vai ter agora uma praga, todo mundo vai morrer. Olha o que ele fez, na frente de Moshe Rabbeinu. Imagina a grandeza desse pecado. Ele falou, não, a máquina aqui vai soltar, vai explodir o vulcão agora, vai ser uma máquina. Então ele falou, eu vou fazer. E ele foi lá e fez um din. Ele fez um julgamento com a Israel, ele matou 2 pessoas. E aí quando a pessoa mesmo faz, e esse é outro segredo que está escrito aqui. O que deveria acontecer se Pinhas não fizesse isso? Morreu todo mundo. Me prova. Da onde você sabe que ia morrer com todo mundo? Mas de fato vai acontecer. Está escrito no Pasuk Meforash. Fala Hashem. Fala Hashem no Pasuk 11. Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon o Cohen, tirou a minha fúria de sobre Bnei Israel, quando ele vingou a minha vingança, e eu não destruí Bnei Israel. O que tinha que acontecer que se Pinhas não fizesse isso? Destruir a Israel. E aí foi Pinhas e fez o quê? Matou 2 pessoas. Que negue todo o resto do... Por que quando Pinhas mata 2 pessoas, Hashem não destrói Am Israel? A máquina devia falar, peraí. Tem limite. Eles me deram força aqui para eu destruir todo o povo de Israel. Assim as forças do mal falam no julgamento perante Hashem. Eles me deram força para destruir todo o Am Israel. Por que agora vem Pinhas e mata 2 e eu não posso mais fazer mal? Sim? A máquina fala, não entendo esse tilt tá inaceitável, desproporcional. A resposta é que quando você mesmo faz, isso potencializa muito mais. Porque a intenção de Hashem não é de fazer mal. Sim? Isso que a maquininha funciona assim, não é porque Hashem quer. A intenção final não é a punição. Qual é a intenção final? Que você mude seus caminhos. Agora, se Hashem vê que a Israel está mudando os caminhos deles, porque tem alguém em Israel que vingou a vingança de Hashem, então ele fala, não precisa mais. Acabou? Entenderam? Ou seja, digamos, eu vou dar um exemplo mais claro, talvez. A pessoa pecou. Aí a pessoa pecou, Hashem fala, não, agora você deu dinheiro para a máquina agora, que são as forças do mal, elas podem fazer um acidente muito grave, a pessoa vai ficar, Chas v'Shalom, no hospital 2 semanas. Essa foi a força que você deu. Aí a pessoa vai lá e durante 1 semana ela deixa de comer mais um pedaço de carne que ele queria. Às vezes Hashem fala, acabou. Isso é proporcional, porque ele mesmo se mudou. Ele entendeu que ele precisava mudar. Essa é a intenção. A intenção não é fazer o acidente, Chas v'Shalom. A intenção é que ele mude. Se ele mesmo entende que ele precisa mudar, então a chefe fala, não precisa mais. Esquece. Anulou. 0-0. Esse é o segredo que está escrito aqui. 2 pontos principais a gente aprendeu. Primeiro, a pessoa tem que saber não se deixar levar. Ser Pinhas. Não se deixou levar por ninguém. Ele falou, eu sei o que tem que fazer, vou fazer. Nem Moshe Rabbeinu. Ele não se deixou levar. Porque ele tinha aprendido de Moshe Rabbeinu. Ele falou, Moshe Rabbeinu, você falou pra gente o que tem que fazer. Moshe Rabbeinu falou, tá bom, se eu falei, faz. Ele foi lá e fez. Sim? É o que a gente falou ontem, saber tomar decisões. Sim, às vezes tem que saber tomar decisões na hora. Não tem que pensar, você sabe o que é pra fazer, acabou.
Não precisa ficar, ai, talvez não. Sim, a maioria das pessoas, o que eles falavam, que foi o que aconteceu. Não, Moshe, tem que esperar Moshe. Não é tem que esperar Moshe. Moshe te falou o que fazer. Agora ele esqueceu. Agora ele está chorando. Você faz o que Hashem falou. Foi isso que ele fez. Segundo ponto é saber você mesmo se cobrar. É muito importante. Todo mundo que traz o din para si mesmo, Hashem não dá din para ele. É um segredo. A pessoa tem que saber fazer isso. Quem traz din, quem traz o julgamento para si mesmo, Hashem tira o julgamento dele. Ou em outras palavras, nas palavras da Gemara, quem lembra o seu próprio pecado, Hashem esquece. Sim? Quem lembra o seu próprio pecado e fala assim, ai, pequei, eu não vou mais voltar a fazer isso. Errei. Hashem esquece o pecado dele. Mas quem não lembra o pecado dele e ficar falando assim, ah, não, deixa isso daí pra lá. Isso daí não é importante. Não é importante. Aí Hashem lembra o pecado dele. Hashem, não é Hashem na verdade, são as forças do mal, que tá lá a maquininha falando, ó, eu tenho crédito aqui, eu preciso gastar. Então esse é o segredo. A pessoa tem que lembrar. Quem lembra o pecado, Hashem esquece. Se você esquece seu pecado, Hashem lembra. E aí, Ratzon, que a gente consiga, cumprir tudo que a gente estudou.